E o Bitcoin está subindo hoje e daqui a algumas horas nós vamos ter um evento que pode decidir o rumo do Bitcoin, das criptomoedas. É disso que eu vou falar nesse vídeo. Vou estar atualizando a análise gráfica do Bitcoin, comentar sobre as altcoins e também atualizar a análise de sentimento e macro. Temos coisa muito importante, então bora lá. Antes de começar, eu peço encarecidamente que você deixe o like aí embaixo. É assim que o YouTube reconhece que esse conteúdo é bom e que você quer que esse canal continue trazendo mais conteúdos como esse. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos e análises que eu posto aqui diariamente. Bem, pessoal, então hoje o Bitcoin está subindo um pouquinho aí, né? Na casa dos 2%, chegou a bater, galera, 26.800 dólares na Coinbase, tá? Na Coinbase, é isso mesmo, na Coinbase chegou a bater 26.818 dólares. Mas e aí, Tainan, qual que é a perspectiva gráfica do Bitcoin? Bem, vamos começar como sempre aqui dos tempos gráficos maiores, tá? Bitcoin está naquela situação nos últimos dias, caiu forte na semana passada e se perder essa região de suporte ali nos 24.800 dólares vai estar formando um topo duplo com alvo na região dos 18.800. Tá? Por enquanto ainda não rompeu, o Bitcoin segue aí estável aqui nesse ponto em que ele está. Porém, galera, tem um detalhe, ele está subindo hoje e não porque teve algum padrão, algum movimento gráfico importante, mas sim porque primeiro, tá? Liquidação, algo que eu já venho mostrando há vários dias aqui no canal. Muitos canais também mostram isso, tá? O mercado de criptomoedas se move em termos aí de buscar a liquidez dos investidores menores, mas também bolsas americanas que estão subindo hoje, galera. SP500, o índice das 500 maiores empresas listadas em bolsa dos Estados Unidos, subindo mais de 1% hoje. E isso tem uma razão que vai além dos gráficos que a gente vê, tá? O gráfico do Bitcoin em si hoje, para mim, não tem nenhum padrão muito claro aqui, tá? A única coisa que eu consigo ver é que ali na região dos 27.200 tem uma resistência forte, mas nada além disso. E no ponto em que ele está aqui já tem uma resistência, né? Mas o mais importante vem do macro, como eu estava comentando com vocês. Essa subida das bolsas americanas também não tem uma razão gráfica hoje, mas sim uma razão por causa de um dado macroeconômico muito importante que foi divulgado hoje. Como eu comentei no vídeo de ontem, pessoal, hoje às 10h45 da manhã, a gente teria a divulgação do PMI do setor de serviços lá dos Estados Unidos. Esse dado era extremamente importante, tá? Porque se a gente tivesse um dado do PMI do setor de serviços mostrando a economia dos Estados Unidos, principalmente o setor de serviços mais forte do que o esperado em agosto, isso poderia fazer o mercado cair, porque os investidores entenderiam que o Fed poderia subir mais os juros, porque o PMI do setor de serviços acima da expectativa mostra uma demanda por mão de obra, indiretamente uma demanda por mão de obra maior do que o esperado, o que acaba pressionando a inflação. Só que não foi isso que aconteceu, tá? Esse dado veio abaixo da expectativa, era esperado 52,3 e ele veio 51, o que é bom para o mercado. Nos últimos dias, dados que mostram a economia dos Estados Unidos fraca estão sendo bons para o mercado. A gente teve licença de construção civil ali um pouco acima do esperado, vendas de casas novas nos Estados Unidos um pouco acima do esperado, mas o mais importante era o PMI do setor de serviços, ele veio abaixo das expectativas e isso, galera, ajudou muito os mercados porque ajudou a arrefecer os juros, os títulos longos lá do governo americano, tá? Vou mostrar para vocês aqui o de 30 anos, que nos últimos dias estava subindo muito forte, né? O de 30 anos estava batendo níveis recordes aí, galera. Olha como ele está caindo hoje, tá? O rendimento do título de 30 anos do governo americano, ele está caindo aí cerca de 3,2%, tá? Outro título que é o mais importante do mundo, que é o de 10 anos. Esse aqui é o que governos de vários países, inclusive do Brasil, guarda, tá? Uma forma de proteger o patrimônio para empresas e governos de outros países. O rendimento do título de 10 anos dos Estados Unidos caindo 3,23% a 4,18%, tá? Ele estava batendo 4,35 ontem. Então isso daqui, quando você tem os juros globais caindo, no caso os juros americanos que acabam impactando os juros globais, isso provoca aí uma maior demanda por risco, tá? Nos últimos dias a gente tinha esses juros globais subindo forte aí por causa de vários fatores, né? E essa subida desses juros foi o que estava derrubando bolsas americanas, criptomoedas nos últimos dias, tá? Mas hoje a gente teve essa queda de juros e eu atribuo essa queda de juros aí, a divulgação daquele dado macroeconômico. A gente vê isso até pela hora, né? A gente consegue ver aqui, ó, a partir das 10 horas ali da manhã, após a divulgação daquele dado, que se eu não me engano foi 10h45, o mercado começou a subir, tá? Começou a subir porque os juros globais começaram a cair. Se os juros caem, é menos custo de oportunidade, tende a ajudar esses ativos a valorizarem. Porém,
Ali por volta das 3 horas da tarde o mercado se estabilizou, tá? E agora ele está aguardando um evento extremamente importante, que são os balanços trimestrais da Nvidia, galera. A Nvidia é uma das empresas aí que recentemente bateu mais de $1 trilhão de market cap, se eu não me engano. É uma empresa que subiu muito nesse ano de 2023 em meio à crise e é uma das responsáveis por puxar as bolsas americanas e os ativos de risco para cima, principalmente ativos ligados à tecnologia. A Nvidia, galera, é uma empresa que muitas pessoas aqui já devem conhecer, produz placas de vídeo, né, hardware, e essa empresa ela puxou a alta e agora existe uma expectativa muito grande em termos dos balanços que vão ser divulgados daqui a pouco quando os mercados fecharem, galera. Pois é, no pós-mercado vai ser divulgado esse balanço da Nvidia e a projeção ali de lucro líquido por ação, se eu não me engano, é 2,07, tá? Mas o mais importante não é a projeção de receita ou de lucro por ação, mas sim a expectativa que os diretores, que os documentos vão passar em relação ao crescimento da Nvidia. O mercado, no caso americano principalmente, tem se segurado nos últimos dias e desde segunda-feira tem subido, principalmente por causa da expectativa de divulgação de resultados da Nvidia, tá? Então, daqui a pouco vai sair, se essa expectativa decepcionar, pode ser que o mercado corrija, tá? O mercado está precificando o melhor dos mundos, galera. O mercado está muito empolgado, então tem que tomar cuidado quando o mercado fica empolgado desse jeito, porque se um resultado vem pior do que o esperado, vocês já viram, né? Principalmente no pós-mercado ou no pré-mercado, que são horários em que o volume de negociação é mais baixo, então qualquer resultado que aparece nesses momentos ou notícia tende a causar uma movimentação muito maior nas ações por causa de uma reprecificação do que o comum, do que o que acontece durante os pregões, tá? E isso aqui, se a gente tiver um resultado pior do que o esperado, ou dependendo de como for a reação dos mercados, a gente poderia ver uma queda, inclusive nas criptomoedas, que na maior parte do tempo está acompanhando as bolsas americanas, tá? Stainan, e se viesse dentro do esperado? Aí, meus amigos, eu acho que isso já está precificado, né? Se viesse melhor do que o esperado, seria bom, mas eu penso que o mercado se empolgou muito nos últimos dias. A gente vê isso aqui por meio das ações da Nvidia, tá? A gente vê aqui que o mercado ele realmente está muito empolgado nos últimos dias. A gente está vendo essas ações subindo, ações que já estão bastante esticadas, né? Romperam o topo histórico em pleno 2003, 2013, 23, desculpem. Em pleno 2023, com taxas de juros batendo recorde global, as ações da Nvidia romperam topo histórico e estão fazendo novas máximas, tá? Então, isso aqui, na minha visão, é um pouco perigoso, porque essas ações da Nvidia aqui, na minha visão, cheira a bolha, tá? Existe uma expectativa muito irreal, pelo menos na minha visão. Eu não sou especialista em Nvidia, mas uma expectativa muito grande em cima da Nvidia, e a gente tem que lembrar que a gente está começando a sentir os efeitos ao redor do mundo dessa alta de juros. Será que a Nvidia não vai sentir? Será que ela vai continuar tendo um crescimento assim tão exponencial, né? Uma das coisas que fez o mercado acreditar na Nvidia nos últimos tempos foi principalmente inteligência artificial, uma vez que essa empresa poderia ganhar bastante dinheiro fornecendo hardware e matéria-prima para os desenvolvimentos de tecnologia artificial, tá? Então, eu não sei, tá? Vamos aguardar, daqui a pouco a gente vai saber, mas eu estou muito ansioso porque esse resultado pode provocar uma virada de chave nesse mercado que está subindo hoje. Inclusive, eu montei uma operação, comecei a iniciar uma operação de trade, como eu tinha falado com vocês nos últimos dias aqui no Bitcoin, por causa dessa situação, tá? Lá na área de membros, eu compartilhei a operação que eu estou montando hoje no Bitcoin, beleza? Bem, outra coisa aqui que a gente tem que falar, galera, atualizar a análise de sentimento do Bitcoin, começando aqui pelo TRDR, galera. Olha o que está acontecendo hoje, tá? Nessa subida que o mercado de criptomoedas fez agora de tarde, parece que uma galerinha foi liquidada, tá? A gente viu ali o Open Interest subindo no início do movimento, mas depois ele caiu e o Long Short Ratio caiu, tá? Então, provavelmente pessoas que estavam em posição short aí tiveram suas posições liquidadas, tá? Mas a gente continua com quase 2 pessoas compradas para cada pessoa que está vendida, ou seja, temos mais pessoas apostando na alta do que na baixa, pelo menos na Binance Futures, tá? Agora, em termos aqui de taxa de funding, ela ficou negativa de novo para reequilibrar. Provavelmente
houveram mais pessoas abrindo posições vendidas agora de tarde durante esse movimento de alta, tá? Então, é bom ficar atento, mas no geral, galera, temos que ver aqui também como está a High Block. Começando aqui pelo gráfico de 12 horas, a gente vê aqui que o Bitcoin, nessa tarde, ele buscou uma boa parte daquela liquidez que estava ali na região dos 27.700, mas ainda ficou 26.700, me desculpem, viu, pessoal? Perdão. Mas ainda ficou bastante liquidez até a região dos 27 mil ali no gráfico de 12 horas, tá? Vamos aqui para o de 7 dias para ver como tá a situação aqui na High Block, onde que está a maior parte da liquidez. E a gente vê aqui que no de 7 dias a situação não é diferente, né? O mercado buscou aquela liquidez ontem e agora foi buscar a liquidez ali na região dos 26.500 e depois chegou aqui perto dos 27, tá? Eu penso que a região dos 27 mil dólares, por ser uma região ali com bastante liquidez, poderia ser uma região interessante ali para montar posições vendidas, tá? Vamos ver aqui também o de um mês, para ver se mudou alguma coisa. Eu acredito que não, porque no caso de um mês a gente está com mais liquidez abaixo, tá? E quando a gente olha aqui, a gente vê isso, né? A gente está com bastante liquidez ali na região dos 23.500. Esse seria o ponto aí principal para o Bitcoin, tá? Depois de buscar a liquidez ali nos 27, que a gente vê que tem bastante liquidez também, ele poderia voltar sua trajetória ali para ir buscar o alvo ali na região dos 23.500, é lógico se o SP500 permitisse, né? A gente sabe que o Bitcoin, ele é nada mais, nada menos do que um ativo que ultimamente vem seguindo muito as bolsas americanas, tá? Ele copia praticamente de forma descarada os movimentos da bolsa americana, né? E aqui no de 3 meses a mesma coisa, tá? A gente tem ali um pouquinho de liquidez nos 27, mas depois dos 27 para cima não tem muita liquidez, a liquidez estaria acima dos 30 mil dólares, então tem que andar muito e tem bastante liquidez aqui abaixo, né, galera? Na região ali dos 24, entre 24 e 23.400 tem bastante liquidez, seria um ponto aí muito bom para o mercado ir e pegar bastante liquidez daquelas pessoas que estão apostando na alta, tá? Então, essa é a situação aqui da High Block, do Liquidation Rate Map, e a gente tem que falar também das principais altcoins. Começando aqui pela Ethereum, galera, embora ela tenha subido hoje, não formou nenhum padrão gráfico, pelo menos por enquanto, e galera, a Ethereum está aí na beira do precipício, tá? Se ela perder a região dos 1.600 dólares, ela vai estar formando um topo duplo com alvo na região dos 1.300 dólares. Então ela está se segurando. Por sorte da Ethereum hoje, o Bitcoin resolveu subir e isso ajudou a Ethereum, tá? A Ethereum subindo aí 3%, mas não conseguiu sair daquele range que ela já está nos últimos dias, tá? Então, olho na Ethereum porque a situação dela não parece ser das mais legais, tá? Aqui no Liquidation Rate Map, a gente vê, no caso da Ethereum, bastante liquidez acima, né, pessoal? No de 7 dias aqui. É uma situação bem diferente do Bitcoin. O Bitcoin está com mais liquidez ali abaixo, mas a Ethereum não. A Ethereum está com bastante liquidez, inclusive pegou um ponto importantíssimo de liquidez na região dos 1.700 dólares, tá? Mas a Ethereum teria liquidez ali para ir até os 1.850 tranquilamente aqui na liquidez de 7 dias, né? Vamos ver aqui de um mês como tá para a Ethereum e a situação parece ser a mesma, tá? A Ethereum tá com muita liquidez ali na região dos 1.900, a Ethereum segue com muita liquidez acima, diferente do Bitcoin, que nos últimos dias tem tido mais liquidez abaixo, só que a gente sabe que a Ethereum, na maioria das vezes, ela vai acompanhar o Bitcoin. Se o Bitcoin cair para 23.500 de uma hora para outra, é mais provável que a Ethereum caia do que ela suba, tá? Então, a gente tem essa situação aí para a Ethereum. A BNB também está subindo hoje, galera, em torno de 3%, tá? A BNB se tornou uma moeda bem polêmica nos últimos dias, né? Mas enfim, galera, BNB graficamente continua aquela mesma coisa, rompeu para baixo uma bandeira de baixa com alvo na região dos 160 dólares, tá? Então, nada bom, né? Porém, no caso da BNB, como eu já venho dizendo nos últimos dias, tá arriscado shortar primeiro, porque ela está aí em um ponto de suporte, tá? E segundo, galera, que ela estava tendo uma performance ruim nos últimos dias, ameaçando romper para baixo esse suporte, perder o ponto de suporte mais importante de quase 3 anos da BNB, por causa de rumores de que a Binance estaria tentando segurar o preço da BNB para não acontecer o mesmo que aconteceu com a FTX, né? A BNB, inclusive, galera, ela... há pessoas dizendo, tá? Eu não tenho como provar isso, que o CZ, o CEO da Binance, está comprando, está trocando bitcoins por BNB para segurar o preço dela e não deixar ela cair e acontecer igual aconteceu com a FTX. Tainan, você tem como provar isso? Não tem, tá? Então, por isso que eu nem tô trazendo muitas notícias sobre isso esses dias aqui no canal.
Eu tenho visto essas notícias, tá? Mas, enfim, galera, eu não sei se é food, eu não sei, eu não posso falar muito com muita propriedade, porque eu não achei nenhuma fonte confiável em relação a essa história aí que tá rolando, né? Essa notícia que tá circulando aí de que a Binance, a BNB estaria correndo risco de cair consequentemente, causar um problema parecido com o FTX. Eu não sei até que ponto essa história é real, tá? Então, por isso que eu não tô querendo falar muito nesse assunto enquanto não aparecer fontes aí mais confiáveis, né? Porque a gente sabe que a Binance também vem sendo vítima de muito FUD aí desde que a FTX quebrou, né? Obviamente, a Binance mexeu com gente grande lá nos Estados Unidos e ela está sofrendo, tá? Outra moedinha que a gente não pode deixar de comentar, XRP. Galera, a XRP tá meio fraca hoje, né? Até o Bitcoin tá subindo mais que ela. A XRP nos últimos dias não tá dando um sinal muito bom, tá? Nos dias em que o mercado estava caindo, ela estava caindo mais que as outras altcoins grandes, mas quando o mercado sobe, ela está subindo aí menos em termos percentuais do que o próprio Bitcoin, tá? Então, tá bem fraquinho, mas por enquanto não tem nenhum padrão gráfico muito claro aqui na XRP para a gente poder montar uma operação, tá? Então, se não tem nenhum padrão gráfico, começa a ficar um pouco difícil, né? A gente tem que aguardar ela formar. Ela está em uma região de suporte aí, tá? Outra moedinha que a gente não pode deixar de comentar é a Matic, que tá subindo 2,5% hoje. É a situação bem parecida com o BNB, rompeu para baixo uma bandeira de baixa. Se perder suporte, vai estar perdendo suporte muito importante desde a metade de 2021, quase 2 anos esse suporte segurando. Mas, galera, a BNB ela tem alvos ali na região dos 42, talvez 34 centavos de dólar, porém ela está nesse suporte, né? Enquanto não romper o suporte, é arriscadíssimo abrir uma posição short aqui, porque você não sabe o que vai acontecer, tá? Ela pode ir para cima e eu acho que para ela cair aqui, galera, teria que o Bitcoin romper para baixo ali aquele topo duplo que ele está formando e buscar pelo menos os 23 ali para Matic, a BNB, essas outras moedas pelo menos ensaiaram um rompimento desses suportes, tá? Enquanto isso não acontecer, eu penso que é arriscado montar posições aqui, tanto na BNB, na Matic, posições shorts nessas altcoins aí que estão em cima do suporte, tá? Outra moedinha que a gente não pode deixar de comentar aqui, como de costume, é a ADA Cardano, que também não está numa situação muito boa. Inclusive, a ADA Cardano está numa situação aí mais difícil, né? Porque ela não está em cima de um suporte tão forte como o que a BNB, a XRP, a Matic estão, tá? Ela está em cima de um suporte que vem segurando ela somente desde dezembro de 2022, tá? Então, um suporte bem mais fraco. E na Cardano a gente vê aqui vários padrões baixistas nos últimos dias, tá? Quando a gente olha aqui, a gente consegue ver uma possível cunha ascendente no gráfico da Cardano, que não seria nada bom, né? Uma cunha ascendente é um padrão baixista, estaria projetando a Cardano a 18 centavos. Enfim, tem outros padrões aqui projetando até menos, tá? Então, para Cardano, o importante agora é ela não pode de jeito nenhum perder suporte aqui na região dos 24 centavos de dólar. Se ela romper isso aqui para baixo, meus amigos, a chance dela ir buscar valores bem mais baixos é grande, tá? Então, essa é a perspectiva para a ADA Cardano. E, galera, no geral é isso, tá? Assim que sair alguma notícia, eu atualizo vocês pelo Telegram, aqui pela área de comunidades, aqui no canal do YouTube. E no mais, desejo aí uma ótima quarta-feira, um bom descanso e bons negócios. Até mais, tchau!